Esse é um tema que sempre me entusiasmou. Eu vou falar sobre a evolução histórica do tratamento do tumor de células gigantes, praticamente dentro do Instituto de Ortopedia, desde os primórdios de 50, 60 até hoje. Esse é o nosso História das Clínicas e nosso Instituto de Ortopedia de 1953. Esse é o nosso grupo, os patologistas, oncologistas, radiologistas e os ortopedistas oncológicos. Então, o tumor de células gigantes sempre me apaixonou, sempre foi algo que eu estudei, a ponto de que, depois que eu fiz toda a minha carreira acadêmica de mestrado, doutorado, titular, esse é meu único inimigo, que eu fiz um quadro dele na minha sala, só para reafirmar mesmo a minha dedicação ao estudo dessa patologia, herdando um pouco do meu pai. Falando de academia, óbvio, nós já fizemos assim teses realmente, a minha livre docência foi sobre o tema, o do Adailton em 96 sobre o tema, Pedro Pérez da Santa Casa também falou sobre o tema, Tadeu Caeiro agora realmente eu pude orientá-lo também. São 4 temas diretamente relacionados à nossa pesquisa, obviamente tem muito mais publicações. É uma lesão benigna, agressiva, de comportamento biológico incerto, constituído de estromas com células ovaladas e espiraladas, além de células gigantes multinucleadas, dispersa por todo o tecido tumoral, cujos núcleos apresentam as mesmas características do que a célula do estroma. É importante ressaltar, não são as células multinucleadas que dão o diagnóstico, e sim as células do núcleo e o estroma e as características. Atualmente, na última classificação, o tumor de células gigantes ósseo é considerado de agressividade intermediária. Não é maligno, mas não era aquele benigno agressivo como até então se entendia. Na última reunião, ficou assim estabelecida essa classificação dos patologistas. Ele já vem sendo estudado há muito tempo. Desde 1818, a primeira descrição foi de Cooper. O Paget, o famoso Paget do tumor marrom do hiperpara, também descreveu o tumor de células gigantes, considerando como se fosse um hiperparatiroidismo que faz o diagnóstico diferencial. Ele não conseguiu diferenciar isso. Virchow mostrou a característica dessa lesão e insinuou uma transformação maligna, mas não ficou bem estabelecido. O mais importante, entretanto, foi Bloodgood. Ele fez as bases clínicas até atuais e ainda começou a fazer alguns casos de ácido carbólico como adjuvante local, que foi o que aconteceu na década de 70. Mas, por tudo isso que nós estamos falando nas minhas publicações do estado da arte, é um tumor benigno agressivo, de intermediária agressividade. As transformações malignas que a gente teve são anedóticas. Realmente o que acontece, antes de se fazer um outro tratamento com adjuvância, fazia-se radioterapia. E aí sim, ele ficou com essa pecha de ser um tumor de transformação maligna, que eu não acredito. O tumor maligno de células gigantes é, ad início, um tumor de células gigantes maligno. E outra coisa interessante, um comportamento completamente incerto. Ele pode ter um crescimento rápido, com destruição do tecido ósseo em 1 mês, 2 meses, como pode tornar-se latente após o início agressivo. E tem inclusive essa característica, quem estuda esse tumor há muito tempo sabe, de apresentar uma metástase pulmonar com características benignas. Foi feita biópsia do pulmão e mostrou que as células tinham as mesmas características agressivas, de intermediária agressividade, mas não um sarcoma. Isso é muito importante. Só para mostrar alguns exemplos, olha esse polegar, tem um comportamento imprevisível. Essa lesão também no terço distal do rádio, após cirurgia, a recidiva se fez de uma maneira agressiva. Esse caso do úmero proximal, muito agressivo. Essa paciente não voltou para operar, 2 meses depois, quando ela voltou, estava enorme. Na mão também, nos ossos longos. Esse caso também, nós temos essa possibilidade de ver evolução, infelizmente, no hospital do HC, casos que não foi possível operar, 15 dias, 32 dias, 55 dias e 73 dias. É a evolução radiográfica desse tumor. Esse é um caso bem enigma. Meu pai chegou a fazer essa cirurgia, eu nem sei se eu faria uma cirurgia conservativa, ele que operou esse caso em 1971, uma lesão chegar a essa proporção, paciente lá da Bahia, e conseguiu operar. E olha isso aqui, comportamento agressivo seria um campanate 2 aqui, mas incrível, depois de um certo tempo, nada foi feito, não havia denosumab na época, tornou-se latente, 2 meses depois. Não dá para prevenir isso aí.
Esses são os diagnósticos diferenciais, o condubassoma epifisário, cisto aneurismático, que pode ver superajuntado, fibroxocitoma ósseo, hoje que é o sarcoma de partes moles também que costuma afetar, o osteosarcoma telangiectásico, principalmente o tumor marrom do hiperparo. São os principais diagnósticos diferenciais. Esse aqui é um cisto aneurismático puro, porque tem casos que superajuntam o cisto aneurismático com o tumor de células gigantes. Lembrar sempre do diagnóstico diferencial que o osteosarcoma pode fazer, o telangiectase principalmente, o tumor de célula gigante não dá essa reação periostal. Não há formação de tecido osteoide como ocorre no osteosarcoma. Então, olha aqui embaixo. Esses casos, infelizmente, todos foram operados como se tratando de um tumor de células gigantes. E, infelizmente, foram curetados, cimentados, etc, etc. Então, tem duas populações de células na imunohistoquímica. As células estromais proliferantes, que expressam marcadores de linhagem osteoblástica e ativam os osteoclastos, elemento neoplástico. E as células poliginais, da linhagem do macrófago e do monófago. Essa célula estromal osteoblasto vai secretar um receptor ativador, que é o Hankel, ativador do fator nuclear. E é isso que dá ativação e diferenciação osteoclástica. Esse Hankel, que é ativado pela secreção desse osteoblasto símile, que vai fazer isso aqui, que vai ativar o fator nuclear, que vai fazer a diferenciação osteoclástica. Essa é a histiogênese do tumor de células gigantes. São fatores de prognóstico no tumor de células gigantes, a atividade mitótica, depende de quanto maior um prognóstico mais agressivo, a neoplodia das células tumorais, as anormalidades cromossômicas e a excessiva expressão das metaloproteinases e a alteração dos oncogêneses. Esses são outros marcadores que estão sendo estudados e quanto maior a expressão, maior os tumores primários com metástase, ou benignas ou não, do que os tumores primários sem metástase. São fatores que estão sendo estudados atualmente por toda a tentativa de esclarecer também esse comportamento incerto. Esse trabalho foi feito agora pelo Dr. Marcelo Tadeu, justamente para mostrar a expressão do VEGF no tumor de células gigantes. A coisa mais importante, positiva que houve, como fator isolado, é que há uma relação entre metástase pulmonar e a expressão do VEGF. A agressividade, o osso envolvido, a ocorrência de recidiva local não foram correlacionados positivamente com a expressão maior ou menor do VEGF. Esses fatores são estudados também. O alto índice de Ki67 também mostra uma agressividade biológica maior, P53 associado à recidiva local em metástase, e esses outros fatores, mais detalhes, que estão sendo estudados agora pelos patologistas, no sentido de ver se há uma mutação germinativa, esse querubismo presente no tumor de células gigantes. Só para definir o que é o maligno, essa definição da Roux de 2002, é um sarcoma de alto grau seguindo o tumor de células gigantes primário. No local do tumor de células gigantes, documentado previamente, é muito raro, mas ele inicialmente é considerado um tumor de células gigantes maligno. Esse é um tumor, um dos poucos, dos mais 500 casos que nós temos, esse é um tumor de células gigantes maligno, ad início. E se eles veem que a característica não há uma correlação radiográfica com a agressividade histológica, seria um campanate grau 1. Nesse caso foi cimentado e apresentou recidiva local e metástase pulmonar. Esse é um outro exemplo, talvez um campanate 2, mas era ad início, já tem um aspecto sarcomatoso. Não houve transformação, ele já apareceu maligno. A nossa casuística ainda não foi atualizada para 2020, mas nós temos mais de 500 casos nessa caracterização, que coincide geralmente com a literatura, mais no terço distal do fêmur e proximal da tíbia, seguindo pelo húmero proximal e o rádio distal. Essa é a distribuição que nós temos desde 1950 até hoje. O primeiro grupo de pacientes estudados mostra, naquela época a gente fazia realmente uma graduação histológica, hoje não é feito mais, para ver se havia uma correlação entre a graduação histológica e o aspecto radiográfico de campanate. Não houve uma correlação realmente. Naquele tempo, 1950 até 73, as endopróteses era que se fazia de acrílico ainda. A artrodese juvara, que muitos virou quase história da medicina, tem gente que emprega ainda. Curetagem mais enxerto ósseo, amputação, veja só, 19 casos amputados. Infelizmente, naquela época, menos antes, a gente não fazia mais radioterapia pelo risco de transformação maligna. Esse é um exemplo de 1954, terço distal de fêmur, que foi feito enxerto, curetagem e enxerto autório com alto índice de recidiva local.
um outro exemplo de uma lesão do intersticial de fêmur, que não se utilizava ainda adjuvância com fenol, nitrogênio líquido, cauterização e cimentação. E essa é a cirurgia de Putti-Juvara. Se faz uma translocação após uma mastectomia do fêmur distal, junto com a tíbia proximal. Está aqui o aspecto cirúrgico. E aqui está a artrodese de Putti-Juvara realizada com uma haste, nesse caso uma haste fenestrada de Kuntscher. Houve uma boa integração, tive a oportunidade de acompanhar esses casos. Essa paciente estava com 80 anos, né, porque a última vez que eu a vi, 50 anos de evolução, mas sempre com dificuldade, sempre com problema para ter uma vida normal. A dor não persistiu, houve uma boa integração, mas nunca foi um resultado funcional que agradasse. Geralmente leva à aposentadoria, se for um trabalhador braçal ou da agricultura, não há condições de trabalhar com uma artrodese de joelho. Pelo menos essa é a nossa opinião. Aí que começamos, então, através do trabalho inicial de Bloodgood, a recidiva que Daring mostrou, 60% de recidiva após curetagem. Começou-se a se fazer com Margua a ressecção ampla e Juvara, a Enequim também fez muito. Markov, em 72, iniciou a utilização de nitrogênio líquido, usava em outros tipos de tumores também, mas fez o tumor de células gigantes e mostrou que há realmente um bom resultado. A adjuvância sempre é importante, mas com alto índice de fratura patológica. Até que Pearson, na Suécia, e meu pai, Flávio Pires de Camargo, utilizou o metilmetraquilato, o mesmo que fixava a atoplasia de Chanley para a adjuvância. A curetagem, cauterização e cimentação. E o Rock também continuou fazendo isso lá no Mayo Clinic. Esse é um trabalho que eu fui com meu pai em 85, porque eu estive com o Enequim. Ele veio aqui em Brasília, ele demonstrou cirurgicamente uma artrodese tipo Juvara, e eu falei, olha, nós estamos fazendo, meu pai está fazendo aqui na Faculdade de Medicina. Ele se interessou e o trabalho foi apresentado em 85, nós discutimos juntos esse caso, e chegou a ser publicado os resultados iniciais. Começou a fazer em 74, mas só publicou em 85 os resultados com a cauterização e cimentação. Eu depois fui convidado pelo Capana para fazer um trabalho multi-institucional da Associação da Sociedade Americana e Europeia de Tumores e Sociedades Musculoesqueléticas. E fizemos então uma apresentação com muitos casos, comparando o grupo sem adjuvante e enxerto com adjuvante e enxerto. O resultado de quase 600 casos mostrou uma nítida melhora, 17% para 55% quando não se usa enxerto, quando se usa enxerto sem adjuvante e quando se cureta e usa adjuvante local. Isso basicamente selou naquela época, naquela ocasião, a utilização de adjuvante. A maioria emprega realmente outros métodos, fenol, nitrogênio líquido. Nós só fazemos a cauterização e a cimentação, porque não deixa espaço morto e atribui uma boa relação. Essa foi a ocasião da minha tese para professor livre docente, que eu realizei em 94, mostrando esses resultados para poder mostrar o resultado funcional. A ponto de considerou-se ser uma bibliografia clássica, publicado no OCU em 2008. Esse tipo de trabalho tornou-se um clássico nas publicações para o tratamento com adjuvância. O trabalho mais recente, esse trabalho é de 2008, comparando a ressecção ampla com endoprótese, ou seja lá o que for, toxicidade local, o cimento como resultado melhor do que o fenol, e as ressecções sem adjuvância, pouca gente utilizando ainda, mas isso veio mais para comprovar algo que a gente já sabia. Esse trabalho é um trabalho importante que fez essa comparação toda, mas mostrou o efeito da adjuvância e a colocação de cimento para controle. Esse é mais um exemplo, né? O que acontece com o metilmetraquilato? Naquela época a gente achava que havia um efeito térmico local. Isso a gente nem acredita mais, mas ele não deixa espaço livre e dá uma detecção precoce da recidiva, por isso que eu uso. Quando eu uso o cimento, qualquer lesão que apareça junto ao cimento colocado, a gente pode operar de novo e colocar o cimento. A precocidade na detecção de eventual recidiva é importante. Poucos casos de fratura, a gente tem associado agora uma placa ou haste, a placa ou haste intermedular, muito mais placa hoje em dia, e a osteoartrose, tão comentada, chegou-se a pensar, o professor Campanati utiliza até enxertos junto ao osso subcondral, mas nós temos a experiência temos um trabalho para mostrar, que esses pacientes que têm osteoartrose tardia
a maioria deles não tem sintoma e depende do espaço. Quanto é menos 1 centímetro ou mais 1 centímetro de lesão do próprio tumor. Não é o cimento que vai dar o problema, é a própria lesão. Então, o uso da cauterização de alta velocidade, o High Speed Burning, isso eu já usava há muito tempo, mostrou que diminui muito a recorrência local. A curetagem com as várias trefinas não é suficiente. O uso desse método veio a contribuir pelas várias lacunas que se formam. Olha aqui, isso aqui é a cauterização, nós tínhamos usado, olha a incisão ampla, a curetagem com broca de alta rotação, está aqui, e a cauterização em alto nível. Não tem problema a lesão estar aqui. Depois que você faz tudo isso, essa cauterização, uma ampla janela é importante, a cauterização e a broca é importantíssimo para diminuir essa recidiva local, que ainda é de 10, 12%. E a cimentação sob pressão, não deixando espaço morto. Aqui está a chave do tratamento que a gente faz, hoje todo mundo faz, mas nós fomos um dos pioneiros a fazê-lo, usando esse tipo de conduta. São 4 slides que definem bem a importância da cirurgia para isso tudo. E o cimento ajuda muito porque, se houver uma recidiva local, você pode recimentar precocemente com raio-x de mensais, cada 3 meses depois, cada 6 meses, a gente detecta, já que 90% dos casos de recidiva ocorre dentro de 1 ou 2 anos. Aqui está o resultado, tem um espaço razoável. Então, essa segunda fase que a gente fez, a ressecção, não chega a ser marginal, é marginal porque a gente cauteriza 135, 27 de endoprótese e a ressecção do terço distal do rádio que a gente usa enxerto da fíbula. Então, são todos esses casos operados, 214 que foi possível fazer um segmento, a idade variou nessa faixa etária, são todas lesões benignas agressivas. Aqui está toda a distribuição da localização anatômica. Naquela época se fazia a divisão entre grau 1, 2 e 3 campanate, a gente faz até hoje. A maioria era grau 3 e mesmo no grau 2, no grau 3 é possível se fazer também. Enquanto tiver 2 paredes íntegras, é possível se fazer a cauterização e cimentação com a utilização de uma placa. Aqui está o exemplo do pós-operatório imediato, pegou bem o osso subcondral aqui. Aqui o resultado, 35 anos de segmento. Esse caso, obviamente, foi meu pai que operou. Aqui a paciente no pós-operatório imediato. E aqui, 35 hoje, com 40 anos de segmento. Então, as vantagens. Menos perda, menor mobilidade cirúrgica, menos complicações pós-operatórias, recuperação imediata e a detecção da recidiva bem precoce, porque o cimento facilita isso. O resultado funcional, tivemos 78% excelentes, bons 12%, regular e mal, essa casuística. Complicações, tivemos complicações. Osteoartrose tardia em 12% dos casos, recidiva local em 9%, infecção e fratura patológica. Aqui é um caso de recidiva local, um outro caso, fizemos uma ressecção ampla e essa endoprótese que a gente utilizava de polietileno, fratura patológica, por isso que a gente começou a usar mais a miúde, a placa, parafuso com placas para estabilizar. Esse é um trabalho mais ou menos recente que a gente fez. O que aconteceu com os pacientes com tumor de células gigantes com cauterização e cimentação depois de 10 anos? Aí que nós fizemos uma comparação da destino da cartilagem, fate of articular cartilage depois da extensão grande de cimentação, e foi feito isso aqui, comparando, e foi detectado que nos casos em que a lesão tumoral atinge menos de 1 centímetro da cartilagem articular, ou seja, praticamente destruindo o osso subcondral, a incidência, a possibilidade de ter uma osteoartrose é muito maior, independente da utilização de cimento. Esse foi o resultado que nós tivemos, como nesse exemplo aqui. Aqui já teve uma diminuição maior, ela realmente já tem uma diminuição do espaço articular, com 26 anos de follow-up. Esse caso também é bem emblemático, olha a lesão aqui, praticamente destruiu a cartilagem articular, 28 anos de segmento. É incrível, acho que é uma adaptação, ele não sente dor. Não sente dor esse caso. Então, ocorre realmente degeneração articular quando a cartilagem é de menos de 1 centímetro. Mas isso não compromete a médio e longo prazo o resultado funcional na nossa experiência. Então, como nós nos procedemos no tratamento do tumor de célula gigante? Grau 1 e 2, curetagem adjuvante, cauterização e metilmetraquilato, com ou não utilização de placa.
Quando atinge mais que 2 paredes, no grau 3, por exemplo, fazemos exatamente isso, é possível de se fazer. Mas em alguns casos, quando isso não é possível, a gente faz endoprótese. Então, mesmo no grau 3, é factível de ser feito a cauterização e a cimentação. Rádio distal, a gente usa enxerto vascularizado e na coluna vertebral fazemos 2 vias com instrumentação. Alguns exemplos no membro superior, uma lesão grande. Obviamente aqui não ia se tentar uma cauterização e cimentação, nós fizemos endoprótese, uma limitação da abdução, uma endoprótese parcial. Esse outro caso com essa grande destruição, fizemos até uma embolização pré-operatória e fizemos a ressecção. Ela tem uma limitação, uma instabilidade leve, mas funcionalmente está bem. Esse é um exemplo de um pitfalls, não é nosso caso, veio de fora uma fratura que era patológica. Aqui a placa realizada no outro serviço, 2 meses depois, olha o tipo de lesão com ulceração, tivemos que fazer uma ressecção ampla, envolvendo toda a pele, e a colocação da endoprótese. Depois foi feita uma rotação do músculo grande dorsal para cobrir a cirurgia, para dar um conforto maior, já que estava praticamente no subcutâneo a endoprótese, ele está com resultado bom. Esse é um exemplo também de uma grande destruição, parece um sarcoma realmente, mas era um tumor de células gigantes, sem sombra de dúvida, não tinha nenhum aspecto de malignidade. Nós fizemos uma ressecção, a utilização de artrodese, lógico, fizemos um retalho aqui, artrodese e colocação da fíbula. Esse é um outro exemplo, mas não são todos os casos que a gente faz isso. Aqui dá para fazer cimentação. Nem todos os casos do rádio distal a gente usa a fíbula. Aqui é de escafoide, que é uma localização não tão frequente, foi feita uma artrodese, 26 anos de pós-operatório. Colo do metacarpo, operação, em 39 dias de evolução, foi feita uma espaçadora a princípio e depois foi feita uma artrodese do 3º e 4º metacarpo com enxerto autólogo. Está aqui o resultado funcional, uma limitação da flexão e da extensão, mas não foi factível de ser feita sem precisar fazer uma amputação. Membro inferior, terço proximal de fêmur, essa endoprótese que a gente utilizava, não se tentou outra coisa nesse caso, uma destruição completa da cabeça. Esse caso está com 18 anos de pós-operatório, uma endoprótese com a fixação total do acetábulo. Esse é um outro exemplo que foi feito um pitfalls aqui também, não se percebeu a lesão, e aqui foi feita uma endoprótese modular, já com uma evolução bem grande. Esse é aquele caso que eu mostrei no início. Meu pai tentou operar e conseguiu, fez uma endoprótese parcial, mantendo o fêmur íntegro. Isso é uma coisa que a gente tem feito, a princípio em criança, para manter o crescimento no fêmur distal, mas com bons resultados também em adulto, como demonstra esse caso de um tumor enorme. E lembrar sempre que não é só pensar que vai enxertar e cauterizar mais ou menos. Olha o tamanho do enxerto que eles fizeram aqui. Só sobrou um pedacinho do enxerto 3 meses depois. Parece que a cirurgia até ativa as células a ter essa osteoclasia brutal. Nesse caso, nem pensar, foi feita uma endoprótese também. E a paciente está bem, com as imitações de uma endoprótese de fazer revisão. Temos alguns casos da patela, que a gente fez também a cimentação, ao invés de fazer patalectomia, um bom resultado funcional. Esse caso também veio para nós já numa tentativa de curetar e enxertar, obviamente que não deu certo. Então nós mostramos isso em 93, a utilização da endoprótese parcial na proximal tíbia, para tumores de alta malignidade e também no tumor de células gigantes. Uma revisão mostrando que há estabilidade com esse tipo. Depois nós adaptamos para uma modular, mostrando que o resultado funcional forma uma fibrose, uma carapaça, que dá estabilidade. A gente reinsere o tendão e tem uma estabilidade boa. E preserva o fêmur distal. Isso é válido para crianças com imaturidade musculoesquelética. Por quê? Ele continua o crescimento dele no fêmur. Um caso do terço distal da tíbia, um exemplo bem claro. Meu pai utilizava mandava fazer sob medida essa prótese de polietileno, sob o medo de muitos cimentos pudesse causar um efeito mais deletério. Nós abandonamos isso e passamos a utilizar só o cimento. Olha o pós-operatório, aqui com 27 anos de segmento esse caso. Em alguns casos da maléolo lateral, a gente utiliza o resto que sobrou da fíbula que foi ressecada, utilizamos com uma boa integração, como nesse caso aqui. Pega um pedaço e fixa. Metatarso, mesma coisa, utilizamos enxerto autólogo nesse caso, não fizemos cimentação. Aqui um TCG de calcânio com curetagem e cimento. Coluna, sacro e pelvis, realmente é um desafio, é uma dissecação
muito difícil. O uso do denosumab agora veio realmente dar uma nova luz no controle desses pacientes, porque é difícil alcançar uma ressecção ampla e a gente sempre faz uma embolização prévia, nunca fazemos radioterapia, mesmo na pelve, no saco e na coluna, e óbvio que o prognóstico é pior. A gente faz às vezes sacrectomia anterior e posterior, mas eu ainda questiono esse tipo de coisa. Pode ser feito isso aqui, ó. Intraoperative preservation of sacral roots was associated with better pain relief, improved ambulatory function and retention of bowel bladder function. Isso que eu determino. Não sei se é interessante fazer uma ressecção com incontinência unitária, incontinência fecal e anestesia pudenda. Esse tipo de cirurgia, óbvio que não é uma panaceia, nós já fizemos também, como nesse trabalho, como nesse caso, olha o tumor de células gigantes aqui, uma paciente do sul, fizemos a biópsia, embolização e cimentação, preservando as raízes. E foi possível fazer. Ela está com 20 anos de evolução e está indo muito bem. Quando isso não é possível, a gente faz uma emprovectomia sem reconstrução. Nós estamos começando a fazer reconstrução junto com o grupo de quadril, naquelas endopróteses feitas em 3D, baseadas na própria evolução da ressonância e tudo mais. Mas ainda é o início. A gente sabe que o flail hip em crianças com sarcoma de Ewing e em adultos dá um encurtamento de 4, 5 centímetros, mas o pós-operatório é muito bom, ele senta melhor. E a gente sabe as complicações na tentativa de reconstruir, quer seja ela com ala enxerto, quer seja ela com instrumentação de próteses especiais para fazer esse tipo de reconstrução. A gente sabe um grau muito maior de infecção e de fratura a médio prazo. Esse tinha um caso de lesão de tumor de células gigantes, com dor nas costas, 6 meses de dor. Aqui o aspecto radiográfico e da tomo. Aqui a lesão. Em T2. O que foi feito? Ressecção ampla, o pessoal do grupo de coluna, professor Fogaça, professor Marcon. Olha aqui, liberação das raízes do saco dural. A remontagem da peça, só para demonstrar, está aqui. E a instrumentação, os parafusos pediculares e as hastes. Isso é uma coisa que revolucionou muito, tanto nas lesões primárias, como nas lesões metastáticas e mesmo nas lesões traumáticas. E nós utilizamos e muito nesses casos, como nesse aqui. Foi até substituído também o disco intervertebral e o corpo intervertebral, como mostra nesse caso. Isso é factível de ser feito e sempre que possível a gente faz até em mais níveis. Esse é um caso para ilustrar, um paciente de 41 anos, um tumor enorme. Olha o tamanho do tumor. Foi autorizado pelo Hospital das Clínicas, como não era uma lesão maligna, fazer o quê? A hemicorporectomia externa. Nesse caso não foi possível fazer uma cirurgia parcial, foi feita uma hemicorporectomia do indivíduo. Está aqui. Comprovou-se que era um tumor benigno. Então ele estava já com obstrução do reto, já estava com problema de retenção urinária, envolvimento das raízes neurais, impotência funcional, já estava com necrose nos dedos, a dor era insuportável. Foi autorizado então que se fizesse esse tipo de cirurgia, que tem umas 50 e poucos no mundo inteiro. O primeiro caso que evoluiu bem no Brasil fomos nós que fizemos realmente. O professor Ademar Lopes, que comandou, nosso cirurgião geral, mas foi uma equipe muito grande. Foi tentado fazer alguns casos em Pernambuco e tal, mas houve um óbito realmente que assustou um pouco. Mas o professor Ademar Lopes e a nossa equipe realizou no departamento de ortopedia essa cirurgia, uma equipe multidisciplinar, no qual eu participei também, neurocirurgiões e chefiadas pelo professor Ademar Lopes. Aqui a cirurgia é incrível, como a cirurgia demorou 3 horas, não mais do que isso. Aqui a realização, vamos dizer, a peça anatômica, né? Olha, o envolvimento do tumor, está aqui o pós-operatório, ele evoluiu bem, passou 2 anos internado com a gente, aprendeu a desenhar, aprendeu a escrever, melhorou a vista, melhorou toda a vida dele, está aqui, sobreviveu 2 anos, teve uma qualidade de vida igual a esses casos aqui, mas o problema todo é que ele teve um problema de glicemia, às vezes acontece isso e veio a falecer por hipoglicemia. Uma coisa muito trágica, mas nós conseguimos fazer a cirurgia e dar uma qualidade de vida para ele de 2 anos. Está aqui o paciente. Todo o instituto teve preparado, desde a oficina, foi adaptado a fisio-TO, a realização desse encaixe de propileno para que ele pudesse andar e deambular pelo hospital. Tornou-se um pintor, distribuiu o quadro para todo mundo e teve uma qualidade de vida boa. De novo, a histogênese e o denosumab bloqueiam, então, a diferenciação e essa secreção do Hankel,
que faz com que seja produzida, ativado o osteoclasto, definindo então a histogênese do tumor da célula gigante. Ele veio bloquear isso realmente. Nós tivemos então estudos com denosumab, já vários trabalhos, a gente tem mais de 15 anos atualmente. Nós temos utilizado em alguns casos e realmente induz a redução da formação, até formação óssea em pacientes com tumor de células gigantes. Atualmente não temos nada publicado, nós temos 12 casos de extremidades, no qual nós conseguimos transformar, quase todos iam para endoprótese. Depois do denosumab foi possível fazer curetagem e cimento. Os casos de pelve e coluna, que não eram operáveis, foi feito só denosumab e esses casos ainda não apresentaram recidiva local. Óbvio que o denosumab tem problemas que devem ser estudados ainda. Esse é um exemplo, olha, pré-operatório. Aqui a ressonância. Iniciamos denosumab 120 mg subcutânea a cada 28 dias, 6 ciclos. Aí quando teve uma boa tolerância e melhor de resposta, ele foi operado. Aqui está o aspecto da operado, está aqui. Nós tentamos que forma uma carapaça, quem tem que abrir até para curetar. Está aqui. Foi feito placa com cimento. É importante notar, todo mundo sabe isso, que existem células ativas ainda. Por isso que tem que fazer esse tipo de cirurgia. Um outro exemplo, pré, pós-denosumab e associação de cimento. Facilitou muito a cirurgia no campanate 3, como nesse caso. Mas é sempre bom lembrar que existem células viáveis, sim, após a utilização do denosumab, como isso aqui na peça cirúrgica, mostrando algumas células que podem dar recidiva local, sim, se não foi feito algo. Óbvio que esse é um outro trabalho que não é nosso, mostrando o resultado pré e pós, resultado depois de 8 semanas, aqui também, muito maior, com a diminuição da lesão. Então, essas coisas são importantes. A indicação cirúrgica em casos de coluna e pelve ressecáveis, neoadjuvante de extremidades para evitar muitas vezes ressecção ampla, mas lembrar das complicações. Osteonecrose de mandíbula em 2% dos casos, permanece células estromais viáveis, e às vezes tem acontecido em alguns casos no Brasil, alguns colegas nossos onco-ortopedistas, que depois que você para, teve casos de recidiva agressiva pós-químio. Então a gente ainda não tem, é imprevisível quando cessar a quimioterapia. Você não pode manter eternamente esse paciente sobre tratamento com o denosumab. Então, para encerrar, tumor de células gigantes se constitui, até o momento, um tema apaixonante, pelo menos para mim, pelos seus desafios quanto ao diagnóstico, que deve ser precoce. A conduta cirúrgica deve ser bem planejada e individualizada, devido ao caráter imprevisível da neoplasia e quanto ao prognóstico local. Certamente, estudos citogenéticos abrirão novos caminhos e tornará o tumor de células gigantes mais previsível em seu comportamento biológico no futuro próximo. Dessa forma, algumas perspectivas da terapia genética farão que todas as técnicas e táticas cirúrgicas atuais constituam apenas a história da medicina. É isso que eu espero. Muito obrigado.